Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso e Ele está no controle. Glória a Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Glória Porque a Deus. Deus é o nosso Pai. Amém? Amém. Ele nos amou primeiro de nós amarmos Ele. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Mateus 27, do 33 até o 56. Amém? Já no final aí de Mateus 27, iniciando do 33. Eles aí, Aleluia. você fecha a porta de vidro e fecha a outra também. Deixa os dois ventiladores dela. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Todos acharam aí a palavra? Amém. Diz assim, no 33: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas roupas dele, tirando a sorte, e assentando-se ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reconstrói, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões zombaram, dizendo: Salvou a outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que esse desça da cruz, e então creremos nele. Confiou então Deus, pois que Deus venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Amém? Amém. Nós vamos ler até o 56. A partir do meio-dia, houve treva sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e a rocha se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram a que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém, igreja? Amém. Então, vocês viram aí, eu li todo porque eu acredito que as pessoas, muitos aqui, não leram a história toda de Jesus. Nós vimos aqui que Jesus foi o tempo todo criticado, humilhado, foram maldosos para cima de Jesus, xingaram Jesus, ele sofreu de tal forma, de todas as partes veio afronta contra Jesus, veio levante contra Jesus. Jesus era inocente, Jesus não fez nada, Jesus era o Filho de Deus, mas eles escarneceram de Jesus, eles zombaram muito forte contra Jesus. Então, eu li o texto todo para que vocês soubessem mais ou menos, porque nós não podemos imaginar o que Jesus passou naquela cruz. Nós vimos em filme, nós vimos falando, mas só que uma pessoa ouvir falar de um acidente é uma coisa, você presenciar um acidente é outra coisa. Então você ouvir falar, você vai ficar, nossa, que coisa que aconteceu, mas você vê, você pode desmaiar, você pode ter um colapso na hora, você pode até morrer junto também, porque tem coisas tão terríveis que a nossa natureza não aguenta presenciar, porque nós não aguentamos, a pressão sobe, muitos até dão um derrame na hora, de tão que é o acidente, amém? Amém. Então muitas pessoas, elas dizem, eu não aguento ver sangue. Imagina ver uma pessoa espedaçada, com o olho de fora, com tripa de fora. Então Jesus não foi diferente. Eu e você vimos falar como Jesus sofreu, mas se as pessoas soubessem verdadeiramente a causa por que ele sofreu e como ele sofreu, estivesse lá presenciando, eu acredito que todas as pessoas que você levasse Jesus, elas diziam, eu quero ele. Amém, igreja? Amém. Então, dê glória a Deus, glorifica o nome do Deus Altíssimo e volte a seus lugares, em nome de Jesus. Amém? Porque só ele é santo. Aleluia. Mas o que eu quero hoje trazer aqui para vocês é o seguinte, que muitas pessoas, elas se queixam de falta de amor, amém? Muitas pessoas, elas se queixam que elas não são amadas. Muitas pessoas, elas ficam tristes, elas ficam depressivas, elas ficam angustiadas, o diabo coloca na mente dela que ela não é amada, que ninguém gosta dela. Outros dizem, gosta de você porque você tem dinheiro, gosta de você porque você dá comida, gosta de você, então o diabo sempre vai arrumar uma desculpa para dizer a você que você não é amado e que você não vale nada. Mas nesta noite eu vim aqui dizer que tem um homem chamado Jesus, que deu a vida dele para dar vida sua, porque ele nos ama. Glória a Deus. Amém? Amém. Então antes de eu ser gerada, antes de você ser gerada, ele já nos amou. Aleluia. Ele nos amou a tal ponto que ele disse, eu vou criar o homem, eu vou colocar no jardim, mas se por um acaso, esse que eu colocar no jardim, eles não cumprir o desejo do meu coração e pecar, ou o diabo fazer ele cair, enganar ele, eu tenho outros planos para os meus filhos na terra. Aleluia. Então, nós não estamos inocentes. Deus não foi pego de surpresa com a desobediência de Adão e Eva. Deus já sabia que eles iam desobedecer. Deus já sabia que eles iam pecar. Deus já sabia que o diabo ia tomar posse do povo dele. Então Deus criou o plano A e o plano B. Ele disse, se não der certo, pois eu já tenho o C até o alfabeto, porque eu sou o alfa, o ômega. Eu sou o próprio Deus criador de todas as coisas. Então, eu e você sabemos que nós não somos filhinhos de gafanhoto. Nós não somos filhos de Baal Zefron. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. O El Shaddai que fala Apocalipse. Ele disse, eu sou e ninguém é como eu sou. Amém? Então nós já ficamos sabendo aqui que antes de Adão nascer e Eva, antes de ser criado o jardim, antes de Deus criar as
Pedro 1, 18, 20. Abra a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, 18. Aleluia. Todos acharam? Amém. Que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, ele, Jesus, foi conhecido antes de quê? Da fundação do mundo. Antes de Jesus criar o mundo, antes de Jesus criar o universo, antes de Jesus criar Adão e Eva, ele já tinha um plano para mim e para você, antes da fundação do mundo. Então ele diz: mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês, ou seja, em favor de nós. Então, antes da fundação, nós vemos também Apocalipse 13, 8. Nós não vamos abrir todos os versículos, mas você pode anotar Apocalipse 13, 8 e Atos 2, 23, que traz também essa confirmação e essa verdade. Então, o Calvário não foi um acidente, foi um plano divino. A morte de Cristo já estava na sua agenda. Ele profetizou várias vezes que veio para morrer por mim e por você. Aleluia. Então não foi um acontecido, não foi porque é de Judas, não foi porque é do sacerdote, não foi porque é do povo. Deus já havia agendado na agenda dele que Jesus passaria pela cruz. Aleluia. Que Jesus desceria do céu para salvar o povo que ele amava, mesmo antes de nascer. Então, nós não sejamos tolos de ser enganados por várias pessoas dizendo que Allan Kardec, que quando você morre, você nasce novamente outra pessoa, porque Jesus criou o nosso DNA igual a ele, e nós somos individuais, Aleluia. porém com o mesmo DNA do próprio Pai. Então não queira ser enganado por ninguém aí. Fique atento que antes de você nascer, você já tinha lá uma pessoa para ser seu salvador, para o socorro. Glória a Deus. É a mesma coisa de você dizer: eu vou ao rio, e um nadador profissional dizer: eu já vou estar lá do outro lado do rio, porque se caso ela se afogar, eu salvarei ela, ela não vai morrer. Glória a Deus. Amém? Então Jesus já planejou a nossa salvação antes. É, pastora, mas Jesus foi forçado? Não, ele se deu voluntariamente, por amor de mim e por amor a você. Ele não foi forçado a entregar a vida dele por mim e por você. Ele disse: eu adoro, porque eu amo também. Aleluia. Então Glória a Deus já havia criado esse plano de salvação. Ele é o cordeiro que tira os pecados do mundo. Está lá em João 1, 29. Em João 3, 14, ele é como uma serpente que levantada lá no Egito para salvar. Lá você vê aí em João 3, 14. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que está em João 10, 11 a 18. Ele é o grande trigo que cai e morre para produzir muitos frutos. Então, eu e você já sabemos que Jesus, ele já tinha dado, ele já tinha testemunhado, ele já tinha profetizado que ele veio para morrer por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabia que ele era o trigo. Eu já preguei isso aqui para vocês. Jesus era o trigo. Ele disse: se o trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. E Jesus morreu, por isso tem muitos frutos nessa igreja hoje, glorificando o nome dele, porque foi para isso que ele veio. Ele veio dar vida dele para a minha. Ele veio apanhar para eu não apanhar. Ele veio sofrer para que eu não sofresse. Ele veio ser caluniado para que eu não fosse caluniado. Mas pastora, eu é que sempre as pessoas estão me
fazer isso. Amém, igreja? Amém. Então, Jesus não foi à cruz porque dos judeus que o invejava. Ele não foi à cruz porque Judas traiu ele por dinheiro. Não, ele não foi à cruz porque Pilato condenou ele àquela cruz. Não, Cristo foi para a cruz porque ele nos ama. Aleluia. E o Pai se o entregou amor. Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo por nós. Deus não poupou a seu próprio Filho para nos salvar. A cruz de Cristo é o nosso êxito. Você era para estar glorificando a glória de Deus, o êxito de Deus. Eu sou o êxito de Deus. Ele trouxe, ele vem como Salvador para mim e para você. Moisés foi ao deserto, tirar aquele povo do êxito. Moisés foi enviado como libertador daquele povo. Mas Jesus veio para libertar mim e a você. Então ele fez isso. Nós somos o êxito de Jesus. E será motivo para você estar dando glória a Deus. Aleluia. E se alegrando porque teve um homem chamado Jesus, que a tristeza, as dores e o levante não fez ele olhar para trás. Ele disse: eu vim fazer o que eu vim fazer e eu vou fazer nesta noite. Amém, igreja? Então vocês não devem ficar tristes quando as coisas estiverem dando ruim. Eu já me alegro quando tudo está dando ruim na minha vida. Eu digo: tem bênção chegando, tem vitória chegando. Jesus está mandando algo. O anjo está descendo para me entregar. Ah, Satanás, agora é que eu vou orar, agora é que eu vou louvar, agora é que eu vou adorar. Então aprenda nesta noite: Jesus o ama. Só de você saber disso já é motivo de alegria. Aleluia. Então, as acusações contra Cristo na cruz foi muitas acusações. Foi acusado pelo Estado, ele foi acusado pela religião, ele foi acusado pelo povo, ele foi acusado, julgado, sentenciado e condenado à pena de morte. E a morte foi de cruz. Mas as acusações eram falsas, as testemunhas eram falsas, elas eram subordinadas. E as condições, o mais perverso erro judaico foi a história de Jesus. Por quê? Porque foi um julgamento injusto. Jesus não devia nada, Jesus não fez nada. Foi ao ponto dele mesmo dizer: eu não vejo nada de errado neste homem. Porque os religiosos, eles colocaram os governantes contra Jesus, ele colocou o povo contra Jesus, ele colocou o Estado contra Jesus, ele colocou o governo contra Jesus, todo mundo do planeta. Ele começou a fazer ali o muvuco dele lá em Israel, até condenar Jesus à morte. Mas tudo que eles fizeram foi mentira. Verdade. Porque foi uma condenação injusta. Mas logo de breve eu disse a vocês que nenhum deles teve o poder de condenar Jesus, porque Jesus era inocente. Olha aí no verso de Mateus 27, 37. Mateus 37. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 27, 37. Acharam? Aleluia. Amém? Diga assim, ó: por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Olha só, eu disse a vocês agora que eles persuadiram Jesus, dizendo que Jesus queria tomar o lugar dos governantes naquela época. Sim ou não? Vocês ouviram eu dizer isso? Então eles colocaram e acusaram Jesus de ser o rei dos judeus. Mas os próprios judeus acusaram Jesus. Para você ver que isso é mentira, eles estavam acusando Jesus porque eles estavam sendo o quê? Subordinados. Eles estavam se vendendo para poder testemunhar contra Jesus, dizer que Jesus queria tomar o governo de César. Eles fizeram tantos levantes contra Jesus e essa acusação levou Jesus à cruz. A acusação foi pesada em sua cruz, e foi pregada em sua cruz em 3 idiomas. Na cruz de Jesus, quando eles pregaram Jesus e chamaram o rei dos judeus, eles traduziram em 3 línguas. Primeiro eles
Você está vendo que o diabo como é que faz? O diabo, quando quer destruir a família, ele se une contra o diabo. Ele se une contra o demônio. Ele usa seu vizinho. Ele usa seu irmão de igreja. Ele usa o irmão da cidade. Ele até diz que você está roubando no supermercado e colônia até com o gerente para poder lhe condenar e lhe envergonhar. Então esse povo aqui, eles até em língua, ele diz: eu não falo hebraico, mas você fala. Então vai lá falar para aqueles que falam hebraico. O outro foi o grego, língua da filosofia. Filosofia são conversas, papos, paralelas que ele leva. Então esses filósofos, eles tinham muita conversa. Eles sabiam conversar, eles sabiam dialogar, eles sabiam como pegar essas pessoas e enganar com a linguagem dele da filosofia. Filosofia pode ser um papo na porta, na praça. Filosofia pode ser uma conversa na faculdade, na escola, no trabalho. Ei, você é maluco? Você é crente? Não, eles estão filosofando com você, mas está mentindo para você para poder tirar você do caminho. É com vocês abrir o olho. Então no hebraico ele usou a língua religiosa, no grego usou a língua da filosofia, o latim a língua da lei romana. Todas elas se uniram para condenar Jesus, mas eles fez a sua cruz um instrumento para salvar homens do mundo inteiro. Aleluia! Vamos aí para Mateus 27:40. Aleluia. Aleluia. Mateus 27:40. Acharam? Amém. Diz assim: ei, você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Jesus foi acusado de blasfêmia. Então, Jesus blasfemou contra quem? Contra o templo, não foi isso? Você não constrói? Não é você que levanta aquele pedro, não é você que destrói o santuário. Você não destrói, em 3 dias você constrói de novo? Então salva a você mesmo, desce da cruz. Então salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, colocando em dúvida quem Jesus era. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha o seu caráter. Jesus não se deixava levar por conversa de filósofo. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. E eles se escandalizaram. Eles ficaram escandalizados a tal ponto que eles rasgaram suas roupas, cuspiram em Jesus, ficaram indignados, ficaram perplexos, porque Jesus disse: eu sou Filho de Deus. Aleluia. Isso é blasfêmia? Não. Jesus falando a verdade e ele dizendo que Jesus estava blasfemando. Vá, prove agora que você é o Filho de Deus. Você não é o cara. Você não disse que destruir aquilo. Você não tem que provar nada para ninguém, porque eu sei quem eu sou e você sabe quem você é. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Não é o que o homem quer ouvir que eu sou. E Jesus não mudou sua conduta. Ele disse: eu vim morrer pelo povo e ninguém vai me tirar dessa decisão. Glória a Deus. Isso é quando você está trilhando o caminho com Deus, no caminho estreito, fazendo a vontade de Deus. O diabo se levanta com pessoas influentes para tentar lhe coagir e tirar do caminho de Deus. Mas você tem que saber quem você é. Você tem que saber o Deus que você serve. Você não tem que estar ouvindo filósofo. Você não tem que estar ouvindo qualquer coisa. Você tem que estar ouvindo o que Deus diz que você é e o que você vai ser. É isso que você tem que ouvir. Aleluia! Pessoas que estão aí sofrendo, chorando por causa de opiniões de pessoas. Você sabe quem você é. Você sabe o Deus que você serve. Então não precisa você ficar sofrendo porque fulano disse que você é assim, que você é assado, porque você fez isso. Você fez porque você conhece o teu Deus. Então, eles estavam dizendo que Jesus blasfemaram. Ficaram escarnecidos, ficaram escandalizados, perplexos, porque Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Aleluia! E Jesus não estava mentindo. Ele sabia, imagina se ele dissesse: eu sou o próprio Deus. Ele disse: eu sou só o Filho. Imagina se ele disse: eu sou o próprio Deus. Quem pode comigo? Mas Jesus veio como cordeiro, abaixou a cabeça e disse: ainda
O melhor está por vir. Aleluia. O melhor está por vir. Jesus foi acusado de ser um impostor. Aleluia. No verso 40, abre aí, de Mateus. Jesus foi acusado no 42. Ó, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então craremos nele. Jesus disse: na hora que eu vou descer da cruz, meu filho, é na hora certa. Eu não vou descer porque você está mandando. Eu vou descer na hora que eu estiver lá morto, que todos comprovam que eu estou morto. Aí eu vou dizer: agora vem. Agora vem. Agora eu desço da cruz. Agora eu digo que eu sou o próprio Deus. Resposta: você está na hora certa, você não está na hora que você quer. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus não ia fazer porque eles queriam ver. Se o Senhor descesse, se o Senhor fizer, eu faço. Mas tem uma coisa: se Jesus descesse da cruz, eu e você não estaria aqui. Eu poderia descer da cruz e na mesma hora ele fazer fechar as feridas da mão dele do lado. Mas ele disse: eu não posso fazer isso. Eu posso, mas eu não vou fazer para agradar ninguém. Então o que é que você está fazendo? O que o Senhor está dizendo? Não faz não. Jesus está dizendo: você faz aquilo que está na minha direção, na minha palavra, o que eu lhe oriento. O que você tiver no caminho, segue em frente. Segue em frente. Que as opiniões, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar para Jesus. É para Jesus que você tem que provar. Então ele sabia que Jesus era o Salvador. Jesus era o Salvador. Mas Jesus não poderia descer da cruz para poder dizer para ele: tá bom, eu vou descer para você crer. Eles iam matar Jesus do mesmo jeito. E nós não seríamos salvos. O diabo é esperto. O diabo, quando ele lhe dá um salário, ele quer tirar tua alma fora. Quando ele lhe dá um carro, ele quer ganhar tua alma também. Então o diabo é esperto, mas Jesus é sábio. É o Deus da sabedoria. Glória a Deus. E Jesus não desceu, porque eles sabiam. O diabo já estava sabendo: se ele vencer, esse povo eu vou perder. Esse povo que vai para a igreja apostólica semear, eu vou perder. Aqui está na Batista, eu vou perder. Aqui está na Assembleia de Deus, eu vou perder. Aqui está Nazista, eu vou perder. Eu vou perder esse povo. Jesus disse: já perdeu, Satanás, porque eu não vou descer agora. Nós devemos dar resposta ao diabo. É na hora de Deus, não na nossa hora, na nossa dor. Aleluia. Então, Jesus não desceu da cruz. Ele disse: eu vim para salvar esse povo. O diabo usou Pedro. Você não precisa ir à cruz. Para trás de mim, Satanás, porque o que eu vim fazer, eu vou fazer. O diabo usou Judas para querer deixar Jesus. Muitas vezes o diabo bota a pessoa na minha vida e na sua para poder estar nos traindo o tempo todo, para que a gente perca a nossa fé. Mas a minha fé está em Jesus, não está nos homens. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi os homens. Eu tenho que permanecer na fé. Aleluia. Eu tenho que continuar na fé. Nada pode me tirar do caminho de Deus. Nada pode me afastar do caminho de Deus. Então, ele queria que Jesus descesse exatamente para isso. Para poder destabilizar Jesus. Mas Jesus disse: o que eu vim fazer, eu vim fazer. Eu não vou desistir desse povo. E Jesus foi até o fim. Aqui no 42 você vê que a gente leu que Jesus foi acusado de ser o Salvador. Salvou os outros e a si mesmo não quer salvar. Não é você que diz que é o retado? Não é você que diz que faz isso? Não é você que é retada? Não é você que é isso? Ei, diabo, eu não vou fazer porque você está me afrontando. Eu vou fazer porque Deus me instruiu a fazer. Não porque você quer que eu faça. Jesus disse: eu sou o Salvador. Aí você não é o cara. Você não é o cara que pegava todo mundo. Você não é o cara que gosta de ter tudo que quer. Aí o cara vai lá e diz: eu sou ainda. Então traz sua mulher. Aí o otário vai lá e trai. Mas só que você sabe quem você é, o compromisso que você fez e com quem você fez. Então você não tem que ir seguir conversa de ninguém, afronta
deixou ele sem o poder para ele sofrer como humano. Ah, Jesus sofreu porque ele era o filho de Deus. Não, ele era humano. Eu também sou filha de Deus, você também é filha de Deus. Você aguentaria o que ele aguentou? Nós não aguentamos. Então eu não vinha para cá com essa ideia de o diabo me consolar. Não, ele aguentou tudo isso porque ele era o próprio Deus. Não, ele era humano. Ele disse assim: eu vou na terra, meu pai vai salvar aquele povo, e eu vou provar para todos aqueles que vão ser meus filhos que é possível dizer não para o diabo. Verdade, aleluia. Glória a Deus. É possível negar tudo que o diabo quer lhe corromper. Porque Jesus provou isso para mim e provou para vocês. Amém? Amém. Então é possível. É porque eu não aguentei. Não, minha filha. Pegue para ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele estava ali sozinho. Ele lá no Getsemane, Paulo, ele estava sofrendo uma pressão muito grande. Ele estava suando sangue. Segundo os pesquisadores, uma pessoa que está com nível de estresse muito alto é capaz dela enlouquecer. Diz que o sangue sai pelos poros da tensão que está. E Jesus estava assim. Só que muitos dizem assim: tadinho de Jesus, estava depressivo, estava com medo. Jesus já sabia tudo que ele ia passar, porque o próprio Deus já tinha feito a agenda dele, já tinha dito tudo para ele: você irá passar por isso. Os homens vão aprisionar você, os homens vão se levantar, os homens, ele já sabia, ele já estou preparado. Eu vou padecer pelaquele povo. Agora, por que ele tremeu? Porque ele já passou 33 anos, já está na hora da minha vitória. E pela vitória, ainda tem uma luta na cruz. Ainda eu tenho que passar pela cruz. Ainda eu tenho que levar cusparada na cara, catarrada na cara. Glória. Você já pensou aqueles soldados, tudo grandão, fortão, e eles sabendo que ele ia levar aquelas catarradas na cara? Nem puxar o catarro ele podia, porque eles estavam presos, a mão dele presa e os pés dele presos. É isso que o diabo, quando ele quer pegar você, ele aprisiona você com a prostituta, ele aprisiona você no emprego, ele aprisiona você no calabouço, para que você não tenha força de sair. Quem é que com a mão e os pés amarrados e apanhando daquele jeito poderia sair para algum lugar? Mas Jesus sabia. Jesus disse: eu sei o que eu vou passar ainda. Eu sei que eu vou àquela cruz. Isso não me preocupa. Porque eu já decidi. Eu já decidi sofrer. Eu já decidi apanhar. Eu já decidi levar suas paradas na cara. Eu já decidi tomar a flechada do lado. Eu já decidi os pregos bater nos meus pés, nas minhas mãos. Eu já decidi ser chamado de ladrão, de blasfêmios, de mentiroso. Eu já decidi ser chamado de demônio. Eu e você não tem que descer do salto para responder diabo. Um dia eu estava conversando com a pessoa e ela disse: eu vim do macaco. Porque ela sabia que eu era crente. Ela sabia que eu era pastor. Foi? Ela sabia. Ela disse: eu vim do macaco. Então, se ela veio do macaco, eu também vinha do macaco? Eu digo: ela é macaca, ela que é macaca, eu sou macaca. Ela que nasceu do macaco, do gorila, de orangotango. Eu não. Aí eu olhei para ela. A vontade que dava era dizer: então pula no galho, macaca. Pula! Mas aí eu baixei a cabeça, limpei o suor, levantei e digo: eu vou aqui, volto já. Até eu já estou lá esperando. Porque ela é macaca, eu vou conversar com macaca? Eu não vou conversar com macaca? Eu saí fora. Se ela já disse que ela é macaca, era filha de macaca, você conversa com macaco? Você conversa com cachorro? Então tem alguma coisa com você? Vai entender? Ela disse pra mim: eu vim do macaco. Eu digo: então é uma macaca. Eu estou perdendo tempo aqui, eu não vou conversar com macaca. Sai e fui embora. Depois ela ligou: você sumiu, não apareceu mais. Aí eu digo: é porque eu não converso com macaca. E bloqueei ela e acabou. Eu não ia discutir com ela, mas Jesus
indevidamente o nome de Deus, no verso 43. Abra aí, de Mateus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele os insultavam. A partir do meio-dia houve treva sobre toda a terra. Só aí o 40, foi o 43? Foi o 43, eu li errado. Confiou em Deus, pois que Deus vinha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Olha só, Jesus é acusado de usar indevidamente o nome de Deus. Eles chamaram Jesus de mentiroso, lunático, que procurava enganar os fracos ao afirmar que confiava em Deus, que Deus lhe queria bem. Quantas vezes você vai evangelizar e a pessoa diz, a Bíblia não é verdadeira? Esse Deus que tu serve aí, tu não diz que livra? Tu não diz que faz? Então lasca a Bíblia, toca fogo para ver se ela não pega. O que é que eu vou fazer? Vou tocar fogo na Bíblia? Não. Claro que eu não vou tocar, que eu não sou uma bestalhada. Eu sei que isso é papel, foi escrito em papel. Agora a essência vem de Deus. Aleluia. A essência vem de Deus, eu não tenho que provar nada para ninguém. Vai, não é seu Deus? Você não diz que serve a Ele? Você não diz que Ele pode todas as coisas? Que Ele é o Todo-Poderoso? Se pula aí, pula da ponte, se joga embaixo. Eu não sei nadar, vou pular o soldário para morrer. Mas aí a gente tem que estar atenta. Amém? Então Jesus foi acusado de dizer que ele tinha o nome de Deus, que ele indevidamente tinha o nome do próprio Deus. Olha aí no verso 63. E lhe disseram, Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Chamou Jesus de quê? De enganador. Chamou Jesus de enganador, de mentiroso, de lunático, que diz que ele procurava enganar os fracos. Quantas pessoas dizem, você vai para a igreja fazer o quê? Esses pastores são ladrões. Esses pastores enganam você. Jesus não existe. Não! Jesus não existe, não! Ai de mim, ai de ti, se ele não tivesse ido àquela cruz. Verdade. Ai de mim e ai de ti. Então, eles usam de toda a maneira para se desfazer de Jesus. Olha o verso agora 39. Verso 39 de Mateus. Jesus, ele foi desamparado. É o 40. Não, cadê? É o 39. Acharam? Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançavam a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias, o reedificar, salva a si mesmo. E você é o Filho de Deus, desça da cruz. Se você é o Filho de Deus. Então, Jesus ele teve o desamparo de Jesus Cristo na cruz. Ele foi o quê? Desamparado. Desamparado por quem? Primeiro pelo povo. O mesmo povo que viu Jesus sofrendo, o mesmo povo que viu Jesus gloriosamente fazendo milagres, o mesmo povo que viu Jesus abrindo os olhos do cego, o mesmo povo que viu Jesus mandando o coxo levantar e andar, o mesmo povo que viu Jesus fazer a mulher do fluxo de sangue ser curada na hora, o mesmo povo que viu
reconhecimento nós não temos que esperar de pessoas. O nosso reconhecimento vem do alto. Aleluia. É Ele que reconhece. Glória. É Ele que anota cada copo de água que você dá ao próximo. É Ele que anota a quantas vidas você ajuda. É Ele que anota a quantos favores você fez. É Ele que anota quando você emprestou dinheiro na hora da dificuldade. É Ele que anota tudinho. Então o reconhecimento vai vir dele. Amém? Não espere reconhecimento de pessoas. Então Jesus Cristo agora, eles escarnecem do Filho de Deus. Olha aí no 41. A gente já leu, claro, a gente leu tudo. É por isso que a gente está explicando cada um deles. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos zombaram, dizendo, o que foi que a gente sabe aí? Oh, não estão acompanhando, não? 41, depois do 41. 42. Pronto, lê aí. Aos outros e a ti mesmo não pode salvar. Se é lei de Israel, desça da cruz e nós queremos contigo. Então, foi desamparado pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos conheciam a palavra de Deus. Eles eram mestres. Eles conheciam a palavra. Eles sabiam que já tinha vindo profetizado que Jesus viria e era o Filho de Deus. Isaías já havia profetizado. Ele seguia a Torá. Ele seguia a lei. Ele seguia lá as escrituras sagradas, que foi o próprio Deus que escreveu. Então eles sabiam de tudo isso, mas eles desprezaram Jesus. Eles desprezaram Jesus. Na hora do sufoco, não espere socorro humano, sempre espere do alto. Amém? Aleluia. Então o povo desprezaram Jesus. Os líderes religiosos também desampararam Jesus. Está aí no 44, olha aí. Também, olha aí no 44, quem desprezou Jesus? Jesus também foi desprezado no 44. Por quê? Pelos ladrões da cruz. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, os insultavam. Olha só, eles eram ladrão. Eles estavam ali porque eles deviam. Jesus era inocente, mas até os ladrões da cruz zombaram de Jesus. Até os ladrões das cruzes criticaram Jesus. Você vê que Jesus foi desamparado pelos ladrões que foram crucificados com ele. É um momento, às vezes a pessoa, elas estão arrogantes, são tão orgulhosas. E chega um momento, na hora da dor, na hora do sofrimento, a tendência é a pessoa mudar. Né? Tem gente que acha que as pessoas mudam quando ela está bem de vida. Não, não, não. Tem pessoas que elas mudam. Elas se transformam quando elas estão passando por sofrimentos, por dores, por transtorno, por angústia. Mas esses ladrões aqui, até na dor, eles zombaram de Jesus. Eles estavam na mesma situação que Jesus, falando em termos de crucificação. Mas eles zombaram de Jesus. O povo zombou. Os líderes religiosos zombaram. Os sacerdotes zombaram. Os ladrões da cruz zombaram de Jesus. E você quer saber de outra coisa? O 46, lê aí. Aí foi triste. Aí foi demais. Aí agora, foi demais. Foi aí. Foi aonde? 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora é demais, né? Ele diz: eu já sabia que o povo era falso. Eu conheci o coração do povo. Eu já sabia que os sacerdotes, os líderes religiosos queriam ver minha caveira. Eu sabia que eles queriam me matar. Eu sabia que eles queriam me destruir. Os ladrões da cruz. Eu também sabia que eles, eu ia salvar um deles ali, mas ele não sabia. Mas eles me abandonaram. Isso até eu aceito. Agora a dor pior de Jesus vai dizer: o seu próprio pai te abandona também. O seu próprio pai lhe desamparou. Está desamparado. Está sozinho. Aqui eu provo a você que Jesus era 100% homem. Eu não disse a vocês? Ele foi desamparado pelo próprio pai, pelo próprio Deus. E ele era o que ele temia naquele Getsemane. Ele disse: eu suporto tudo que vem sobre mim. Pode até eu não ressuscitar, mas isso é impossível de acontecer. Agora ficar 3 horas sem meu pai, isso eu não aguento. Foi a tensão de Jesus. Ele nunca tinha
separado do Pai. Ele nunca tinha ficado um segundo longe do Pai, mas nesse dia tinha que separar ele. E aí disse que ele foi desprezado, desamparado pelo próprio Pai. Ah, pastora, mas meu pai me deixou. Ah, pastora, minha mulher me deixou. Ah, pastora, eu não aguento mais, eu vou morrer. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Porque ele muita gente, né? Todos podem lhe abandonar. Agora ele disse: se por um acaso uma mãe, que eu duvido uma mãe abandonar o filho, ele disse: eu já acho impossível, porque o amor mais aproximado de Deus é o amor de uma mãe para o filho. E Deus disse: eu acho impossível uma mãe abandonar o filho. Mas se por um acaso, também Isaías, ela te abandonar, eu todavia não te abandonarei. Oh, glória a Deus! Aleluia. Mas Jesus não tinha mamãe. E agora? Jesus não tinha mamãe. Deus disse: essa guerra é só sua. Você assumiu esse povo. Deus já tinha desprezado a mim e a você. Mas Jesus diz: eu assumo. Eu assumo esse povo. Eu dou a vida por eles. E esse é o motivo para você cada vez mais se aproximar de Deus, não se afastar de Deus. Porque o que Ele fez por você, se abandonar por todo mundo, Ele até disse: Senhor, tudo bem. Agora pelo próprio Pai. Pelo próprio Pai, isso foi demais. Amém? Então, quando Jesus foi abandonado pelo próprio Pai, diz que o universo, se contorceu de dores, e o sol se escondeu, o seu rosto, as trevas inundaram a terra. O que foi que inundou? Vocês estão prestando atenção? O que foi? As trevas inundaram a terra. Cristo se fez pecador por nós. Ele foi feito maldito por nós. Foi desamparado pelo próprio Pai. Deus desamparado pelo próprio Pai. Vocês estão dispostos? Puniu o nosso pecado. Epa, pai cheiroso! Ele disse: Paulo vai levar um soco na cara Segura! do soldado romano, o mais forte que tiver. Jesus disse: não, bota Paulo lá dentro da sala do ar-condicionado, deixa que eu dou a minha cara para bater. Kaique estava dormindo na igreja. O diabo vai pegar ele. Aí ele disse: não, deixa. Pega o soldado lá, aquele negão fortão, para dar 2 bolachas na cara dele. Não, deixa Kaique lá, bota ele lá com o Paulo na sala. Lá, deixa que eu vou levar as 2 bolachas na cara. Milena não levantou de madrugada para orar, ficou com preguiça e foi dormir. Deus, ela vai ser entregue lá. Deus disse: não, ela vai ser o soldado lá romano, está com a gripe muito forte, com a virose, daquele catarrão amarelo, vai jogar na cara dela. Não, deixa a Milena lá na sala, recostando e dormindo mais um pouco, porque o tempo ruge. Deixa que eu tomo essa catarrada na cara. Tá? Você só fica dormindo na minha sala, no meu tabernáculo. Você vai levar uma furada do lado, porque você é forte. Pega o soldado romano e enfia nela. Jesus diz: não, por favor, deixa a Maria da hora lá dormindo. Deixa ela lá. Eu dou minha costela e enfio aqui no lugar dela. Você está entendendo? Deus puniu Jesus pelos nossos pecados. Glória a Deus. Era para eu e você tomar cusparada na cara, chicotada. Ele ia pegar Isaías para dar só 2 chibatadas com aquele cipó, o soldado mais forte, para ele se mijar. Jesus disse: não, deixa Isaías lá que ele vai fazer pão ainda. Ele vai fazer pão. Deixa que eu tomo. E Jesus tomou essa chibatada por Isaías. Então, o nosso pecado foi jogado nas costas de Jesus. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Aquele cálice era meu. Aquele cálice era seu. O cálice da ira.
Mas Jesus assumiu sozinho. Deus disse que ia assumir. Então todo o pecado do povo, todo o erro do povo vai ser jogado em você. E Jesus assumiu tudo aquilo sozinho na cruz. As palavras de Jesus na cruz. Você sabe qual foi? Depois de tanto sofrimento, tanta dor, tanto levante, tanta gente contra Jesus. Tem dia que é assim, né? Tem mês, tem ano que é assim. O diabo levanta a gente, inimigo pra gente de tudo que é lá. Levanta inimigo dentro do trabalho, levanta inimigo dentro da igreja, levanta inimigo na nossa rua, levanta inimigo dentro da nossa casa, levanta inimigo na vida dos nossos filhos. É inimigo por todo lado. E a gente de São Pessoa metralhadora saia matando todo mundo. Mas Jesus pensou diferente de mim e de você. Ele diz: eu passei por tudo isso, fui caluniado, sofri mais do que esse barco de aleijado. Sofreu muito pelos meus e pelos teus pecados. Mas sabe o que foi que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Eles não sabem. Eles estão fazendo isso comigo, eles não sabem. Ele disse isso em Lucas 23, 34. Agora, abra aí Lucas 23. Vocês peguem a Bíblia para orar. Deixa eu estar com preguiça de abrir a Bíblia. Abre a Bíblia. Os casados aí ficam só esperando a mulher abrir, de dente aberto. Os casados também têm Bíblia, amém? Você não é cotó, não. Lucas 23. Eu vou ler só o 35. Deixa eu ler o 23. O 23, eu vou ler só o 34. Eu vou ler logo aqui tudo, né? Amém? Vou ler, vocês não estão com preguiça, não? Eu vou ler só esse aqui mesmo. Do 32 até o 34, que é da hora. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, olha o que Jesus dizia para eles: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Depois, será que eu e você teria esse caráter de Jesus? As pessoas se levantar contra você, levantar falso, caluniar você, bater em você, castigar você, levar falso testemunho. Será que vocês iam abrir a boca e dizer isso? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Vocês estão dando risada? Mas dão risada de vocês mesmos, porque são vocês que fazem isso com Jesus. Amém? Tudo que a gente fez, todos os pecados que a gente cometeu e ainda comete até hoje, ele disse: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. A graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Estão acordados? Amém. Então não durma não. Viu? Porque a palavra quando começa a doer, ninguém fica fingindo que está dormindo. Não durma não. É verdade. Palavras em relação a Deus. Olha o que foi que ele diz em Mateus 27, 45. Volta lá para Mateus. Bora, minhas irmãs. Abra aí, Milena, na Bíblia. Não conversa com um gravador, não. A palavra em relação a Deus, o que Jesus disse, 27, 45. A partir do meio-dia, houve treva sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse isso para quem? Para Deus. Por que me desamparaste? Se eu vim fazer a tua vontade, se eu vim cumprir o desejo do teu coração, por que me desamparaste? É porque Deus diz: eu não quero ser injusto com você. Por quê? Deus fulminava a pessoa na hora no Antigo Testamento. Porque é do pecado. E aqui agora, Deus teve que mudar. Deus diz: a lei agora não é para te condenar, agora é a graça que é para te salvar. Através de Jesus. Então, se vai me salvar, Jesus é que vai tomar todas as dores. Então Deus queria dizer para ele o quê? É com você agora. Você sozinho
vai levar as dores, porque quando for no dia do juízo, eu não quero desculpa. Ei, Jesus, maravilhoso. Todos vão estar diante do trono branco. Vocês estão preparados? Eita! Para estar diante do trono branco? Porque ele disse, você pagou, você fez, mas eles vão fazer. Porque naquele grande dia, nada vai ficar encoberto. Amém? Tudo vai ser descoberto naquele grande dia. Eu acho que vai ter gente com vogol lá na mão para passar na cara de tanta vergonha. Dos pecados que vai ser revelado lá. Dos telefonemas escondidos. Das pornografias escondidas. Eita Jesus! Vai ter muita coisa para ser revelado naquele dia. Quantos adultérios, quantas mentiras, quanto roubo. Eu sou crente e está roubando. Eu sou crente e estou prostituído. Eu sou crente, mas estou enganando. Eu sou crente, mas eu não pago. Você já pensou? Eu sou crente, mas se vir para cima de mim eu dou murro na cara. Eu sou crente, mas ninguém vai me humilhar não, se não cair para dentro de murro. Deus disse, vai estar lá diante do trono branco. Estão dispostos? Dizer que é salvo dentro da igreja é ótimo. Quero ver naquele grande dia. Segura! Amém, igreja? Amém. Então, Jesus, ele falou, por que me desamparaste? Ele disse, porque você assumiu os pecados desse povo. E eu sei, como ele disse a Moisés, esse povo vai voltar a adorar os deuses de Baal. É por isso que eu queria destruir logo todos. Porque Deus sabia que o povo ia negar ele. Quantas pessoas vêm aqui? Você quer Jesus? Não. Verdade. Quero não. Agora não. Hoje não. Jesus agora virou uma mercadoria, um doce. Quer comer doce? Não, hoje não. Então vai comer ferro naquele grande dia. Amém? Vai comer fogo. Já triturado para poder não doer os dentes. Então, a palavra em relação a si mesmo. Olha, vamos abrir aí em João 19, 28. Para ver a palavra em relação ao próprio Jesus. João 19. Acharam, igreja? Amém. Essas pregações é bom para gente que não gosta de ler Bíblia, fica todo procurando, sem achar. Segura. João 19, 28. Fico até nervoso para abrir, mas não abre. Não lê? Não é íntima da Bíblia? Segura. Amém, igreja? Amém. João 19, 28. Quem achou? Aleluia. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeceram de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está Consumado. consumado. Está consumado. Então, Jesus, ele já havia feito o que ele tinha que fazer, já tinha passado pelo que ele tinha passado. Agora está consumado? Tá. Isso foi a palavra que ele estava dizendo em relação a si mesmo. Tudo que eu vim fazer, tudo que foi profetizado, tudo que foi anunciado pelos profetas, eu não deixei de cumprir um mandamento. É por isso que ele diz: se você seguir todos os mandamentos e tropeçar em um, tropeçou? Em todo. Então ele disse: eu cumpri todos os mandamentos até o último, a ser consumado. Então é por isso que eu e você tem que se esforçar para que não venha tropeçar em mandamentos. Amém, igreja? Amém. Agora, o impacto da sua morte. Mateus 27, 45. O impacto. Mateus 27, 45. Aleluia. Aleluia. Mateus 27, 45. A partir do meio-dia, houve treva sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo... Aí nós lemos o impacto da sua morte. O que foi que houve aí nesse impacto? A partir do meio-dia houve o quê? Treva sobre toda a
Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que estavam ali ouviu isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e todo embebecido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Olha, aqui foi o impacto da morte dele. Então, o que foi que aconteceu? Trevas. E o que, olha só, no 51, olha aí o 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sim, o quê? Agora, olha o 54. Você viu que foi o impacto da morte de Jesus. Quando ele morreu, todos agora podem dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Precisava ele descer da cruz lá? Todos viram, aos olhos nus. Só a cortina do templo, eles disseram: eu estou rasgando agora toda a condenação, toda a lei contra vocês. Eu estou rasgando agora, estou pagando, eu estou quitando a dívida de vocês. Jesus, ele foi o nosso fiador. E ele disse: está consumado. Porque ele disse: quando se rasgou, quando houve treva, eles agora caíram em si. Como é no 54, você vai ver aí. Ó, o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E agora precisou Jesus descer da cruz? Não. Jesus disse: o melhor está por vir. Jesus disse: agora aqui. Você acha que um homem, ser humano, que ele já tinha matado várias pessoas crucificado, você acha que um ser humano ia fazer o céu mover daquele jeito? Os túmulos se abertam, os mortos sair, os mortos sabem ressuscitar? Será que ia acontecer isso? O centurião ficou pasmado. Ele disse: ele era o Filho de Deus, era ele! Ele era verdadeiramente o Filho de Deus! E nós o matamos! Agora imagina o terror que ficou esse soldado, sabendo que ele ajudou a matar o Filho do próprio Deus, o Filho do Eterno. Imagina aí! Já imaginou? Você vê um cara vestido de mendigo na rua, isso é um mendigo, isso é nada. Quando você dá um tiro nele, diz: ele é filho do governador. E agora? Estreitou a terra. Você está tendo? Eu não sabia, mas vai morrer também. Porque matou o filho. E eles agora imaginam como ficou aquele centurião, dando chicotada em Jesus, batendo outroramente. Agora, depois que viu tudo tremer, terremoto, treva, o véu se rasgou, ficou tudo escuro, o sol sumiu, as estrelas desapareceram. Ele disse: ele era o Filho de Deus. Eu não posso nem imaginar o que se passou no coração daquele centurião. Como ele conseguiu viver após esse tempo todo? Como? Diga para mim, como foi que ele sobreviveu? Como foi que ele sobreviveu? Se lançando aos pés de Jesus. Perdoe, Jesus, se perdoa, Pai. Ele não sabia o que estava fazendo. Perdoa! E ele foi salvo. Glória a Deus. Amém? Amém. O centurião foi salvo. Olha só, aqui você vê que quando Jesus aconteceu esse impacto da morte dele, o centurião foi salvo. Saulo foi salvo, Agostinho foi salvo, eu fui salva, você foi salva, a humanidade foi salva, porque Jesus salvou todo mundo. O impacto da morte de Jesus, a morte de um homem, fez salvação para toda a humanidade. Ele diz: por homem veio a morte, mas por homem veio a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então muitos aquebrantaram o coração. Você não pense que foi porque Jesus pregou, foi porque do que eles viram acontecer. Tem pessoas que eles só creem em Jesus quando ele vê pessoas andando, paralítico levantando, morto ressuscitando. Não, tem que crer porque eu sei que ele é o Filho de Deus. Amém? Você tem que crer, não porque você vê milagre, porque aquele povo viu muito milagre, mas o que foi que eles fizeram? Zombaram de Jesus, criticaram Jesus, foi contra Jesus.
o mesmo. Ele era estuprador, ladrão. Barabás, uma que foi passando, viu Jesus veio passando. Jesus parou e fez assim, ó. Olhou para a cara dele. Barabás não foi nunca mais o mesmo. É difícil você ter encontro com Jesus e continuar o mesmo. É necessário você mudar para o olhar de Jesus. Amém? Amém. Não dá para ser mais o mesmo depois de conhecer o Filho de Deus. Verdade. Olha, agora vamos abrir aí um livro bem difícil que eu acho que ninguém abre. Colossenses 2,14. Quem lê Bíblia toda hora vai abrir rapidinho. Amém. Aleluia. Ó, Devaldo já gritou lá, amém. Amém. E abri Helena também. Colossenses, abriram? Aí, muito bem. Quem lê Bíblia, abre rapidinho a Bíblia. Então, Colossenses 2,14. Aleluia. 2,14. Diz assim. Olha que coisa linda, viu? Olha que coisa linda esse versículo. Cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Eita, glória a Deus! Foi cancelado a minha dívida na cruz. A tua dívida foi cancelado. Nada deve ao diabo. Aleluia. Ele disse: eu quitei toda a dívida de vocês. Obrigado, meu Messias. Toda a dívida que o diabo tinha, que dizia que você não ia pagar, e você ia ter que pagar com tua própria vida. Jesus foi lá e disse: foi cancelado sua dívida, porque eu quitei todas elas. Não deve mais nada a Satanás. Você agora é livre. Obrigado. Aleluia. Isso é muito lindo. Glória a Deus. A pessoa que disse: o que foi que eu fiz para Jesus morrer? Está aqui, minha filha, a tua dívida era grande. Mas ele foi lá e disse: cancelado o escrito de dívida que era contra você. Ou seja, tinha uma promissória, um alto preço que você nunca poderia pagar. Jesus disse: eu fui lá e fui seu fiador e paguei toda a sua dívida. Está paga. Aleluia. Está quitada. Não há nada contra você. Todos os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Porque teve um que foi à cruz e quitou essa promissória para mim e para você. Glória a Deus. Não tem mais nada lá para você. Se alguém me acusar, você deve. Você que Jesus já quitou a minha dívida. Aleluia. Jesus já me resgatou. Então não tem como mais. Então, você vê que Jesus não foi à toa aquela cruz. Ele disse: tem um preço a pagar. Milena não pode pagar. E Zenália não pode. A dona Dalvina não pode. Daura não pode pagar. Liane não pode pagar. Camila não pode. Esse povo da igreja apostólica semear não tem como pagar. O povo da Batista, da Assembleia de Deus, de todas as outras religiões que seguem a Jesus, ele diz: eles não têm como pagar. Até os que estavam no mundo dizem: eles não têm mais como pagar. Mas se eles creem em mim e vir para mim, a dívida dele já foi paga antes dele me aceitar. Aleluia. Jesus é tão bom que ele pagou a dívida, você negando ele. Aleluia. Aqui tem pessoas que já negou muito, Jesus negou tanto. E Jesus diz: eu paguei sua dívida. Verdade. Aleluia. Tem alguém que você vai evangelizar e diz: Jesus morreu por você. E ele diz: eu devo o quê? Que foi que eu fiz? Ah, é por isso que você agora, quando você chega para ele, Kaique vai daqui pro trevo e lá o policial pega
dívida aqui foi preço de sangue. Aleluia. Ninguém poderia pagar. Então é necessário você fazer um resumo lá de Gênesis, da onde começou o pecado, e mostrar a ele que ele deve. Mostrar os 10 mandamentos a ele, que ele deve, que ele é pecador. Ele precisa saber que ele é pecador e que alguém pagou essa dívida por ele. Aleluia. Para que eles possam agora vir e ouvir o que eu e você ouviu aqui, ó. Cancelado, escrito de dívida que era contra nós. Então tinha uma promissória. Assinado por Adão a dívida. A justiça agora diz: os filhos herdam os bens do pai. Aí agora saiu na justiça que os filhos também vão herdar as dívidas do pai. Graças a Deus, meu pai morreu, já estava bem mesmo, agora eu vou herdar a casa, vou herdar isso. Aí ele deve lá uma conta de 100 mil. A conta também é sua. Você vai assumir a dívida de seu pai. E agora? Então, se Adão pecou, logo aí você se tornou o quê? Devedor. Amém, igreja? Então, nós se tornamos devedor. Está dando risada, João? Seu pai deixou uma conta para te pegar? Está dando risada? Está dando risada. Eu acho que ficou alguma coisa que ele não pagou do pai dele. Ali, ó. Está vendo aí? Então, Adão fez a dívida e foi assinada uma promissória lá na mão do diabo. Só Jesus pôde quitar aquela dívida. Jesus disse: deixe ele comigo, porque eu vou ser o fiador deles e eu vou pagar. O diabo disse: só quero se for a tua vida, só quero se for preço de sangue. Ele diz: eu dou preço de sangue azul, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu pago a dívida. E ele pagou. E ele deixou aqui escrito, Paulo escreveu que Jesus, porque foi o próprio Jesus que evangelizou Paulo. Jesus disse: escreve lá, e disse para ele que foi cancelado toda a dívida. Ele não deve mais nada. E estão livres da dívida. Ninguém pode botar o dedo na tua cara e dizer: quem era você, menino? Quem era você? Agora quer tirar onda de crente? Meu filho. Quem foi naquela cruz por mim me libertou de todos os meus pecados. E ele garantiu e deixou escrito: eu quitei sua dívida. Eu não devo nada a você. Amém, igreja? Então vocês têm que estar lendo a Bíblia. Para quando vir um bonitinho, porque tem gente que é enviado do diabo. Eu sei quem era você não cheirava pó. Aí vai escabriar, vai envergonhar o crente. Aí você diz: mas quem foi na cruz por mim? Me diz que todos os meus pecados, está lá em Romanos 8:1. Todos os meus pecados foram jogados no mar do Espírito. E dele, Jesus não lembra mais. E quem pagou minha dívida foi o próprio Jesus. E ele que foi na cruz. Ele que toma minha dívida. Não tem mais nada, Satanás. Amém, igreja? Amém. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Em João, na cruz, Jesus nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus e nos deu a sua paz. A cruz de Cristo é a nossa morte para o pecado. Ele é a nossa mensagem e a nossa glória. Aleluia. Amém? Aplauda Jesus. Então, o meu pecado e o seu foi lançado no mar do esquecimento. E Glória a Deus. todas as nossas dívidas. Amém? Amém. Vamos abrir aí a palavra do Altíssimo em Lucas. Nós não vamos demorar por conta do horário. Dia de ceia era para fazer uma pregação pequena, mas eu faço, corta esse pedaço, viu? Você que bote que eu lhe pego depois.